A população de maioria negra garantiu a hegemonia no parlamento do Congresso Nacional Africano, o partido representante da luta contra o apartheid, e levou à presidência o candidato do CNA, mesmo pesando sobre ele acusações de corrupção e estupro. Nos próximos anos, Zuma estará no comando do país mais rico do continente mais pobre do planeta. Um país que sofre com a epidemia de AIDS e a invasão de imigrantes de nações vizinhas e que se prepara para sediar a primeira Copa do Mundo realizada na África. Veja agora no Sala de Notícias. Desde o fim do apartheid, em 1994, a África do Sul só elegeu presidentes negros. Primeiro, Nelson Mandela, ícone da luta contra a segregação racial. Depois, Thabo Mbeki, outro líder do Congresso Nacional Africano. E agora, Jacob Zuma, também do CNA. A concorrente de Zuma, Ellen Zille, foi uma ativa militante anti-apartheid. Fez uma elogiada gestão à frente da prefeitura da cidade do Cabo. Mas é branca, e a maioria da população elegeu o candidato negro, apesar de Jacob Zuma ter uma trajetória marcada por denúncias de corrupção e até de estupro. Este é Jacob Zuma, o homem do povo, como é conhecido na África do Sul. Tem 67 anos, é o líder do Congresso Nacional Africano, o partido que governa o país desde o fim do apartheid, sem uma oposição que consiga incomodar. É Zulu, a etnia mais numerosa. Os ex-presidentes Nelson Mandela e Thabo Mbeki eram da etnia Xhosa. Nasceu em vilarejo pobre e nunca foi à escola. Aprendeu a ler e escrever em casa, combateu o apartheid, ficou preso com Mandela, participou da luta armada e viveu no exílio. Só voltou ao país em 1990 para negociar o fim do regime de segregação racial. Tem forte vínculo com os sindicatos e uma enorme lista de polêmicas. Já foi vice-presidente, mas foi afastado por ter vários processos contra ele. Foi acusado de tudo: lavagem de dinheiro, corrupção, venda de armas e até estupro. Zuma teria violentado uma mulher portadora do vírus HIV. Na ocasião, ele disse algo chocante: "Não tem problema, tomei um banho depois." Ele foi obrigado a pedir desculpas pela declaração. Nada foi provado contra ele, nada. Todos os 16 processos que tramitavam na justiça foram arquivados pela Procuradoria. Zuma deu o troco político. Acabou derrubando o presidente Thabo Mbeki. Mbeki foi acusado de forjar provas contra Zuma e se viu obrigado a renunciar, abrindo caminho para a nova cara da política sul-africana. Do Mandela para o Zuma, né, mesmo para o Thabo Mbeki para o Zuma, existe uma certa perda de qualidade em termos políticos, vamos dizer assim, né? Quer dizer, outros anteriores, enfim, né, presidentes, tiveram uma história muito mais consistente, né, em termos muito menos duvidosa também, né, do que o caso do Zuma. Então, nesse sentido, há uma certa perda de qualidade, né? A democracia na África do Sul se mantém, né? Mas ela, evidentemente, ela está passando por um momento que ela precisa ser repensada nesse sentido, para que também, de algum modo, né, não se caia num populismo muito comum ao cenário africano, né, e que, de algum modo, se mantenha a boa qualidade das lideranças políticas sul-africanas, negras, inclusive, que fizeram uma história magnífica de luta, de defesa da própria democracia durante muito tempo na África do Sul, né? O sistema político da África do Sul é diferente do nosso no Brasil. Lá a população vota nos representantes do parlamento, que depois elegem o presidente. Nas últimas eleições, o Congresso Nacional Africano teve maioria na casa. Não conseguiu 2/3 dos deputados para promover mudanças na Constituição, mas elegeu parlamentares em número suficiente para indicar o nome de Jacob Zuma para a presidência. O CNA foi criado em 1912 como uma organização de defesa dos direitos dos negros, 3 anos depois da Constituição da África do Sul como Estado. Virou partido político, pregou a desobediência civil na época do apartheid e foi considerado ilegal pelo antigo regime.
Com a saída de Nelson Mandela da prisão e depois de sua eleição para a presidência, o CNA se fortaleceu como representante legítimo da luta contra o apartheid. E seu principal reduto, Soweto, distrito da cidade de Joanesburgo, se tornou símbolo da resistência dos negros. 2 milhões de habitantes, quase uma cidade dentro da outra. Soweto foi criado pelos brancos para manter os negros longe do centro nos anos do apartheid. Era dividido por guetos. Cada etnia ficava em um. Hoje, tudo mudou por aqui. Ruas asfaltadas, saneamento básico. Ainda há partes mais pobres, mas a classe média negra que surgiu na década passada continuou morando aqui e a região prosperou. Apesar do desemprego de 22% no país, para quem vive em Soweto, a vida melhorou com o Congresso Nacional Africano no poder. Quando se fala em melhorar, para eles isso significa muito mais do que um emprego ou uma casa. Em Soweto viveram 2 prêmios Nobel da Paz, o bispo Desmond Tutu e Nelson Mandela. A pequena casa onde Mandela viveu antes de ser preso virou um museu há um mês. São apenas 2 cômodos. O banheiro era do lado de fora. Aqui um dos maiores personagens do século passado viveu com sua primeira mulher, Evelyn, e com sua segunda esposa, Winnie. Foi em Soweto que, em 1976, se iniciou a resistência dos negros contra a segregação racial. Houve vários conflitos com a polícia. Centenas de pessoas morreram ao longo dos anos. As histórias do apartheid ainda estão pelas ruas do bairro e na memória de seus moradores. Em 1909, depois de guerras entre britânicos, holandeses e nativos africanos, a união de 4 colônias deu origem à África do Sul. Mas o comando do novo país permaneceu com os antigos colonizadores, brancos. Em 1948, foi criado oficialmente o sistema de segregação racial, o apartheid. Os negros passaram a não ter os mesmos direitos dos brancos. Não votavam, não frequentavam as mesmas escolas, não podiam ser donos de terras. Eram obrigados a viver em áreas determinadas pelo governo, e a mais famosa delas era Soweto, um subúrbio de Joanesburgo, centro industrial do país. O regime de segregação levou décadas para chegar ao fim. Nos anos 80, a pressão internacional aumentou e o último presidente branco, Frederic Leclerc, abrandou as leis. Em 1990, Nelson Mandela foi libertado e, em 94, foi eleito o primeiro presidente negro do país. Terminava oficialmente o apartheid. Apesar de todo o esforço que se fez a partir do governo de Nelson Mandela para pôr fim ao apartheid, essa marca ela não desaparece num espaço tão curto de tempo, não é? Portanto, todo o passado do apartheid está muito vivo na mente das pessoas. E as desconfianças mútuas, elas persistem, ainda que haja um esforço notável por parte dos setores mais esclarecidos de que é necessário vencer esses preconceitos, é necessário esquecer o passado, mas isso é um processo, não é? A mudança é um processo. Da mesma maneira que o apartheid foi se construindo ao longo do tempo, né, o apartheid terá que ser desconstruído ao longo do tempo. O fundamental foi feito, que é a supressão da legislação que instituía a discriminação, de modo que legalmente não há mais apartheid. O problema é tirar o apartheid da cabeça das pessoas.